Acho que a vitória contra o Bahia foi ótima, né? Tava até conversando com o Bibian hoje em off, ele me contando, né? Pô, na hora que saiu o gol, todo mundo se abraçando, jogaram cerveja pra cima lá no estádio, uns caras abraçando ele que ele nunca viu na vida, pô, que é o tesão, né, cara? Esse é o tesão de futebol, torcer, né? Criança, eu tinha criança também, Léo. Crianças também, molecadinha. Sim, com certeza, cara. O futebol, ele é realmente feito disso, né? Esse é o tesão do futebol. É como a vida, né? Sofre pra caramba, mas quando tem aquele momento de alegria, de prazer, aí é sobrenatural, né? É uma coisa que ninguém explica. Transcende, né? Transcende. Então, exatamente. Só que... Transcende, né? Mas aí vem o chato, né, Bibian? Só que o Santos ganhou do Bahia, que é um time que está lutando contra o rebaixamento, que é um time que o Santos jogou pela 4ª vez no ano, ganhou 2, empatou 2, não perdeu nenhuma. E a gente quer ver o Santos organizado para vencer os próximos jogos também, né? Então acho que os primeiros 2 dias, excepcional, né? Tem que ir para cima, tem que comemorar, tem que botar para fora tudo, mas agora tem que começar a pensar, né, direito nos próximos passos, né? Principalmente quem dirige o time, não estou falando torcedor não, mas quem dirige o time, né? Tanto o Marcelo Fernandes como a diretoria. O trabalho tem que ser muito bem feito até o jogo contra o Vasco da Gama. É super importante que o Santos dê muita atenção ao pedido de efeito suspensivo no STJD para voltar a torcida contra o Vasco da Gama, que é um jogo decisivo. O Santos vencendo o Vasco, cara, ele pisa, né? É aquela história do inimigo, né, que está se afogando. Aí você dá a mão para puxar, você vai lá e pisa na cabeça. Óbvio que ninguém vai fazer isso com o ser humano, mas uma briga, né, entre times de futebol é isso, cara. O América Mineiro ontem pisaram na cabeça dele, jogaram lá para baixo. O Curitiba a mesma coisa, tá lá embaixo. Se o Santos tem a oportunidade de pisar na cabeça do Vasco da Gama no próximo jogo e afundar o Vasco da Gama, ele tem que fazer. E vai precisar da torcida. Então é fundamental que a diretoria calcule os próximos passos. Não é um momento tão fácil, né, de se decidir algumas coisas, por exemplo, permanência ou não do Marcelo Fernandes como técnico, né, porque se o Santos, digamos, se omitir e deixar o Marcelo Fernandes até o próximo jogo e ele perder, vão ser culpabilizados como, tava na cara, era só aquele jogo, foi empolgação, o Marcelo mexeu com o brio dos jogadores e tal, deu certo, mas estava na cara que tinha que ter outro técnico. Não dá pra gente, a gente que tem mais experiência e que consegue analisar um pouco, deixando de lado um pouco o coração do torcedor, sabe que esse apoio todo que o Marcelo Fernandes tem hoje, ele é um apoio que pode virar a qualquer momento, né, como já aconteceu. Então o Santos tem que tomar muito cuidado com os próximos passos. Eu, sinceramente, olhando de fora, imagino que o Santos tem que dar um break, né? Continuar com sua pesquisa de mercado, continuar conversando com alguns treinadores, mas esperar o jogo contra o Vasco da Gama para ver qual vai ser o resultado, qual vai ser o desempenho dentro de campo, se o Santos vai apresentar coisas novas, coisas legais como apresentou contra o Bahia. O Santos ganhou com 2 jogadas ensaiadas que provavelmente já vão estar estudadas, né, para o próximo jogo, então já não vai ser tão fácil assim fazer o gol, né? Acho que o Marcelo ele teve a grande sacada de ensaiar essas jogadas novas para um jogo onde o treinador não sabia muito bem o que ia acontecer, e com isso ele conseguiu vencer o jogo na estratégia mesmo e na conversa com os jogadores e também no que os jogadores puderam e conseguiram entregar durante o jogo. Só que o campeonato é feito de vários jogos, a gente sabe que a tabela depois do Vasco é complicadíssima, então tem que vencer o Vasco, é obrigatório vencer o Vasco. Então a diretoria tem que fazer a parte dela, a torcida também, e os jogadores e o técnico a mesma coisa, né? Se todo mundo trabalhar em conjunto, pode ser que o Santos consiga chegar no jogo com o Palmeiras com um pouco mais de tranquilidade, acho que é o Palmeiras depois, né? Com um pouco mais de tranquilidade.